Fala galera, boa noite. Mais um vídeo de Fórmula 1. Hoje um pouco mais tarde, porque a corrida também foi mais tarde. Acabou que eu tive um compromisso, então eu não consegui gravar logo após a corrida. Mas foi uma corrida bem legal, o Grande Prêmio de Miami. Mas antes, deixa eu explicar para vocês uma coisa. No último vídeo, a gente teve a corrida sprint. E algumas pessoas vieram me perguntar o que era a corrida em sprint. Porque assim, muita gente gosta de Fórmula 1, mas não acompanha sempre. Então, como é uma coisa mais nova, muita gente ainda não sabe o que é. Então, o que acontece? A corrida sprint é uma corrida que ela costuma ser no sábado. É uma corrida de 100 km. Então, dá mais ou menos aí entre 15 e 20 voltas, tá? E essa corrida ela vale uma pontuação para o campeonato do primeiro ao oitavo. Então, o primeiro ganha 8 pontos, o segundo 7, o terceiro 6 e assim por diante, até o oitavo. Então, eu acho que a ideia da Liberty Media, né, que é a organizadora da Fórmula 1 hoje em dia junto com a FIA, ela tá querendo trazer mais conteúdo para o final de semana de corrida, porque a gente sabe que o final de semana de corrida tem os treinos livres, né, que começam na sexta, sábado tem um treino livre e a classificação para a corrida do domingo, e o domingo tem a corrida. Então, eles querem atrair mais o público para com que eles acompanhem todo o final de semana, né? Então, por exemplo, nesse formato que a gente está tendo agora, a classificação aconteceu na sexta-feira, a classificação para a corrida de domingo, e no sábado a gente teve a classificação e a sprint, que é uma corrida com tiro mais curto. Acontece muito isso na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Os pilotos eles classificam para a corrida principal, e aí eles têm uma prova sprint, uma prova mais curta, um tiro curto, antes da corrida principal. Só que no caso da Fórmula 1 e da Fórmula 2, eles invertem o grid nos 10 primeiros. Então, por exemplo, eu classifiquei em primeiro para a corrida principal, eu largo em décimo na sprint. Na Fórmula 1 não, na Fórmula 1 é diferente. A classificação para a corrida é uma, e para a sprint, nesse novo modelo, a gente tem uma outra classificação. Beleza? Então, só para esclarecer que surgiram algumas dúvidas do último vídeo. Então, mais para frente a gente vai ter mais corridas sprint. Então, só para dar uma esclarecida para vocês. Mas vamos lá. GP de Miami. Foi uma corrida, assim, legal pra caramba. Mais por conta das adversidades que aconteceram, principalmente no treino. Então, foi uma corrida com bastante ultrapassagem, bastante coisa. Foi bem legal. Vamos começar então pela classificação. Primeiro ponto negativo. Mercedes. Em ritmo de classificação, a Mercedes continua tendo problemas. Ano passado ela já tinha esse problema de aquecimento de pneu para uma volta. Então, se repetiu nessa última corrida, tanto que o Hamilton não conseguiu passar para o Q3. Explicando rapidamente, a classificação funciona em três etapas. A primeira são os 20 pilotos, e aí os 5 últimos ficam de fora. No Q2 são os 15 pilotos e os 5 últimos ficam de fora. E aí o Q3 são os 10 pilotos para definir quem vai ser o pole. Então, logo no Q2 o Hamilton ficou de fora, tanto que ele largou em 13º. E quando a gente foi pro Q3 da decisão, o Verstappen ele errou na primeira volta dele. Normalmente os pilotos dão 2 voltas. O Verstappen errou e o Pérez foi lá e fez uma volta muito, muito boa. E na segunda volta, o Leclerc bateu. E aí deu bandeira vermelha e acabou o treino. Então com isso o Pérez foi o pole, largou em primeiro. E o Verstappen largou lá em nono. Então a gente já sabia que ia ser uma corrida interessante, porque o Verstappen ia vir de trás, com um carro melhor iam ter bastante ultrapassagem. E foi exatamente isso que aconteceu. Chegamos hoje na corrida, Pérez largou, e assim, vamos começar pela Red Bull. Como eu já falei nos outros vídeos, eu vou repetir, não tem como. A Red Bull vai ser campeã, eu vou ser bem sincero, possivelmente do meio para frente do campeonato já vai ser campeão de construtores, porque eles estão batendo o P1 e P2 o tempo todo, fazendo a melhor volta todas as provas. Então não tem como, é outra categoria totalmente. Mas enfim, Pérez largou, Alonso em segundo, e foi embora. Foi abrindo, não abriu uma distância absurda, mas não abriu essa distância porque ele estava controlando para não ter um desgaste muito, muito rápido dos pneus.
E o Verstappen vindo lá de trás, antes de abrir o DRS na terceira volta, antes de abrir a asa, ele já tinha passado 3. E aí, quando abriu a asa, não teve jeito. A Red Bull, ela fez uma estratégia diferente para os dois pilotos. O Pérez largou de médio e o Verstappen largou de duro. Na teoria, o pneu médio, ele tende a render mais do que o pneu duro, por ser um composto mais macio do que o outro, então ele tem mais aderência, enfim, ele rende mais, ele vira mais rápido. Só que nesse caso específico, o Verstappen fez uma corrida tão incrível, de nota 10, ele com pneu com composto duro estava virando mais rápido do que os pilotos com composto médio. Então, assim, foi um massacre da Red do Verstappen para cima dos outros pilotos. Ele chegava e passava sem tomar conhecimento nenhum. Tanto que antes da metade da corrida, ele já estava em segundo. E aí, como eles estavam em estratégias diferentes, o Pérez parou antes para botar o composto duro. Essa corrida foi uma parada só. Então, ele parou antes e o Verstappen continuou. O Pérez volta com pneu duro, com composto duro igual o do Verstappen. Só que com uma diferença de voltas absurda. E o Verstappen continua virando a mesma coisa que o Pérez com o pneu novo. Isso é uma coisa absurda. Então, e aí com isso eles abriram absurdamente. Aí eles foram embora, tanto que eles ficaram 15 segundos na frente do terceiro, que foi o Alonso. Então, assim, a corrida da Red Bull foi assim, absurda. E a do Verstappen, então, sem sombra de dúvidas, foi sensacional, assim, nível piloto top demais. E o Pérez, ele tá fazendo o que ele precisa para tentar ser campeão. Acho que vai conseguir? Muito difícil. Mas é aquilo, ele tem que contar com a sorte de conseguir que o Verstappen tenha alguma quebra, alguma coisa, e ele tá ali em segundo e ele acaba ganhando a corrida. Vai ser a chance dele. Porque hoje, assim, do jeito que ele chegou, o Pérez até tentou dar uma resistida, mas do jeito que ele chegou, ele passou. Muito por conta da diferença de pneus também, mas, assim, o nível de pilotagem do Verstappen pro Pérez, assim, o Verstappen é muito superior. Então, é óbvio, a gente torce para que o Pérez consiga se manter ali na briga por mais tempo, né? Porque para dar algum tipo de emoção pro campeonato, porque senão a gente já sabe que vai ser Verstappen campeão e é isso. Mas, então assim, a corrida dele foi absurdamente perfeita. Tanto que fez a melhor volta, foi piloto do dia, então saiu de nono para P1 em, sei lá, em 15, 20 voltas, então assim, é absurdo. Outro ponto bom, outro ponto positivo, que vem se mantendo, na verdade, é a Aston Martin do Alonso, tá? Porque o Stroll largou lá atrás, ficou de fora no Q1 ainda. Então, assim, como eu venho falando, a Aston Martin é a segunda força. A Aston Martin do Alonso é a segunda força. Porque o Stroll, ele é um piloto mediano, piloto de meio de pelotão. Tanto que, mais uma vez, eu acho que o Drogovic estaria fazendo melhor que ele. Mas ele é o filho do dono, então, assim, não tem muito o que fazer. Ele veio lá de trás com um carro muito superior aos outros e nem conseguiu marcar ponto. Então, não foi uma boa corrida do Stroll, mas foi uma excelente corrida do Alonso, que atacou quando precisava atacar, se defendeu quando precisava defender. Então, assim, fez uma corrida estilo Alonso mesmo, bem consistente, como ele vem sendo ao longo da temporada. Ponto negativo, Ferrari. Ferrari ficou ali P5 e P7, com Sainz em P5 e o Leclerc em P7. Quando você olha para a classificação ali, para o resultado final, você acha, mas a Ferrari tá ali e tal, tá junto com a Mercedes, tá entre as 4 primeiras e tal. Mas a corrida da Ferrari foi muito ruim. Eles deram bem pela estratégia, mas a corrida em si foi muito ruim. O Leclerc sendo passado por Haas, brigando ali com a Haas o tempo todo. Tipo, um passava e depois a Haas passava de volta. Então, foi uma corrida muito ruim. O Sainz não conseguiu segurar ninguém, não segurou o Alonso, não segurou o Gasly. O Gasly passou ele, só que em questão de estratégia acabou que o Sainz se deu melhor. Então, assim, a Ferrari em ritmo de classificação tem um ótimo aquecimento de pneu, tem um carro muito rápido para uma volta. Quando você pega a corrida, ainda mais com um stint longo, como foi
uma parada só. A degradação de pneus é absurda e eles não conseguem se manter, não tem jeito. A Ferrari, para a corrida, é muito ruim. E eles ficam para trás, não tem como. Ponto positivo para a corrida. A Mercedes. Hamilton, no começo, ali no primeiro jogo de pneus, ali no primeiro stint, ele ficou um pouco, não estava muito bem, mas depois, quando trocou os pneus, melhorou absurdamente. E o Russell tava bem a corrida toda, indo para cima e tal. Então, assim, a Mercedes, ela mostra que ela não tem um carro bom para classificação, mas para a corrida, ela tem um carro melhor que a Ferrari. Então, hoje, a gente colocando aí os carros em ordem, Red Bull em primeiro disparado, Aston Martin do Alonso em segundo, Mercedes em terceiro e Ferrari em quarto em ritmo de corrida. E um ponto muito positivo hoje, porque estava devendo muito, foi a Alpine. O Gasly andou na frente o tempo todo, só que pela estratégia ali de pneus acabou que ele caiu um pouco, mas eles ficaram ali em oitavo, nono. E então, assim, se continuar assim, eles vão assumir ele como a quinta força. No outro vídeo eu tinha falado que eles tinham ficado um pouco para trás, que a McLaren estava junto ali, mas para essa corrida já mudou tudo. Então, assim, esse pelotão do quinto para trás, tirando a AlphaTauri, que tá muito mal, eles estão ali meio que embolados. Uma corrida um vai bem, outra corrida outro vai bem. Então a gente não tem como a gente tirar uma conclusão ainda. Mas para essa corrida, um ponto positivo foi a Alpine, que conseguiram ali manter um bom ritmo. Tanto que o Gasly ficou brigando ali com o Sainz, passou o Sainz. Então, se eles conseguirem manter esse nível, eles vão conseguir se destacar como a quinta força. A McLaren, para essa corrida, nossa, foi péssima. Caiu lá para trás, ficou lá para trás. E um ponto positivo também foi a Haas, que Magnussen classificou lá na frente, classificou em quarto. Então, foi óbvio que foi muito em função da batida do Leclerc, mas ele estava lá. Então, foi muito bom. Porém, na corrida ele acabou perdendo um pouco o ritmo, então não conseguiu se manter. Mas a Haas fez um pontinho com o Hülkenberg, então, assim, a Haas está conseguindo pontuar 2 pontinhos ali. Então, isso para a equipe é muito importante. A gente sabe que a posição em que eles ficam, né, piloto e equipe, para o próximo ano influencia no valor, né, no dinheiro que eles ganham. Então, para uma equipe menor é muito importante tá sempre marcando ponto, tá subindo ali. E assim, é esse tipo de corrida que a gente gosta de ver. Aquela emoçãozinha de chove, não chove, porque na noite anterior choveu, então acabou que se tira um pouco da borracha da pista por causa da chuva, né? Então os pilotos acabam perdendo um pouco de aderência. Então, assim, é o que a gente gosta de ver. Corrida com ultrapassagem, com bastante movimentada. Não aquela monotonia que a gente teve no último GP. Então, eu espero que continuemos assim ao longo da temporada. E por mais problemas pro Verstappen no classificatório, que ele vem passando todo mundo, dá uma emoção maior. Beleza, galera? Então, um abraço, curte o vídeo aí, segue a gente, compartilha com os amigos, dá uma moral pra gente tá crescendo cada vez mais, evoluindo. Logo mais também tô montando o cockpit aqui pra gente começar a fazer uns videozinhos de simulador. Então, a ideia é a gente tá postando mais vídeos aí pra vocês e tá crescendo cada vez mais o canal. Dá essa moral pra gente aí, ativa o sininho e é isso. Valeu, galera. Abraço.